Oi, gente! Já sei, eu andei sumida, né? Pois é. As obrigações do trabalho acabaram falando mais alto. Mas o importante é que eu tô aqui de volta e tem história nova, hein? Olha só, o voo de Hashi. Essa é uma história linda sobre um ganso selvagem. O texto é do Andrei Moreira, as ilustrações são da Patrícia Tavares. Aqui também tem atividades e jogos propostos pela Bianca Ganusa. E é a AME Editorinha que publicou. Bora conhecer? Alguns meses haviam se passado e Hashi, um jovem ganso selvagem, já estava habituado à nova floresta, onde agora vivia com sua família. A família de Hashi, aliás, era numerosa. Eram muitos vovôs e vovós ganso, titios e titias ganso, mamães e papais ganso e, é claro, muitos filhotes ganso que cresciam todos juntos. Hashi gostava de passear, nadar, exercitar o voo baixo e rápido. Apesar de bastante jovem, já tinha aprendido muitas coisas. O que ele mais gostava era de observar os outros animais. Seu tamanho, suas atitudes, sua beleza, sua elegância. Hashi admirava a beleza das penas dos cisnes, o voo gracioso das pombas, dos gansos mais velhos, o canto belo do sabiá e a segurança do morcego, senhor da noite. Apesar de ficar incomodado, também gostava de observar a cara redonda e assustada da dona Coruja e o andar desengonçado das siriemas. Ah, e os pavões, com suas belas penas, mas de pés grosseiros. Um belo dia, Hashi estava junto com seus amigos e irmãos, percorrendo a floresta em missão de reconhecimento, quando, de repente, algo sinistro aconteceu. O bando foi visitado por tiros, vindos não se sabia de onde. As balas voavam sem rumo, sem direção, como se quisessem agredir a qualquer bicho da floresta. Hashi resolveu esticar o pescoço e tentar descobrir o que acontecia, encarando a ameaça dos tiros desconhecidos. Mas antes mesmo de abrir os olhos curiosos, uma bala ligeira, cortante, o pegou de raspão. E ele sentiu que tudo rodava. Enquanto ele caía no chão, estatelado, assustado, os demais viram o que aconteceu. Mas Hashi permaneceu caído algum tempo, até que se ouviu o silêncio. Não havia mais o som dos tiros ameaçadores ecoando no ar. Tudo para Hashi agora era escuridão. Não conseguia enxergar nada. E ainda por cima estava muito tonto. E logo as notícias começaram a chegar aos ouvidos dele. Ficou sabendo que muitos jovens gansos haviam se machucado também. Uma enorme dor abateu o coração dos jovens gansos que não estavam preparados para a ameaça que enfrentavam. Alguns animais, para socorrer Hashi, vendo-o machucado, disseram: "Minha nossa, Hashi, você ficou cego! A bala passou muito perto dos seus olhos, que ficaram feridos. Hashi, você não enxergará mais." O jovem ganso não conseguia acreditar no que ouvia, mas o que podia perceber era que apenas o seu corpo inteiro doía muito.
enquanto permanecia ali, mergulhado naquela profunda escuridão. Os outros gansos levantaram Hashi e o colocaram junto de muitos outros animais feridos. Hashi ficou todo encolhido num canto e lá permaneceu, calado, triste. Os meses foram se passando, pouco a pouco. E ali tudo voltava à normalidade. Hashi, mergulhado em uma grande escuridão, aprendeu a ouvir os conselhos daqueles que acreditava serem mais sábios que ele. Passou a conversar muito com outros bichos. Se pretendia dar alguns passos ou arriscar esticar o pescoço num voo breve, logo perguntava aos companheiros como estava o tempo, como era o caminho a ser percorrido. Se do alto do seu lar Dona Coruja dizia que a noite estava sombria, Hashi logo completava, apoiando-a. É isso mesmo, Dona Coruja, quanta nuvem, quanto vento. Se comentavam que fazia frio, o jovem logo se encolhia e começava a tremer. Todo tremendo, acreditando totalmente naquilo que os outros diziam. E logo traziam uma manta quentinha para que ele pudesse se aquecer e o envolviam em proteções para evitar que ele sofresse ainda mais. Chegava até a sentir calor, mas ele não conseguia recusar a manta. É que ele pensava, se eu disser que não quero a manta, pode ser que eles fiquem magoados comigo. Hashi continuava a crescer e a desenvolver-se. Muitos comentavam, nossa, vejam Hashi, como estão belas as suas penas, como está forte o seu corpo. E ele ficava todo satisfeito com os comentários e fazia de tudo para que suas penas brilhassem cada vez mais e seu corpo ficasse cada vez mais forte, sempre seguindo os conselhos que um e outro lhe davam para que ele pudesse manter sua beleza tão elogiada. Assim aumentava sua alegria de ser admirado e aplaudido, da mesma forma como admirava e aplaudia a beleza dos cisnes, dos pavões, há um tempinho atrás. Mas havia também aqueles que chegavam e comentavam, puxa, Hashi, como seus pés estão feios, mal cuidados, como suas penas estão caindo depressa. E logo ele tratava de correr para tratar os pés e as penas, que ele sequer conseguia ver. E assim ia vivendo. Até que um dia vieram lhe contar uma novidade. Hashi adorava novidades, especialmente se fossem dos bichos que ele admirava, que ele achava belos. Os feios não o interessavam. Aliás, ele sempre criticou duramente os bichos que ele considerava feios. Contaram então que os cisnes selvagens iriam migrar junto com os gansos, buscar outras regiões onde pudessem se estabelecer. Gansos são aves migratórias, isso quer dizer que de tempos em tempos eles mudam mesmo. Hashi ficou louco de alegria com a novidade. Bateu forte as asas, quis correr em busca dos amigos para contar que agora ele iria partir. Quando ia contar a novidade, escutou um bicho gritando, volte, Hashi! Não fique tão animado, pois você não poderá ir com eles. Nesse instante, tudo ficou em silêncio. Então ele ouviu sobre a sua deficiência. Ficou sabendo que não poderia voar sem enxergar o caminho a ser percorrido. E os outros animais, mais velhos e experientes, ainda que quisessem, não teriam como suprir as necessidades de Hashi durante a viagem.
O bando seguiria sim, porém sem Rachi. E os pais de Rachi também decidiram ficar para acompanhar o filho, quando fosse sua hora de ir ao encontro dos outros. Rachi se encolheu, triste, muito triste, assustado. E assim ele ficou por longas horas, até que um dos bichos gritou: Rachi, veja, eles já estão indo, já se vão, os gansos estão levantando um voo. Imediatamente Rachi ouviu os sons do bando que se despedia, partia, triste por deixá-lo para trás, mas com esperança de revê-lo em breve. Rachi ficou tão triste, que começou a chorar. Lágrimas quentes rolaram de seus olhos, caindo no chão, molhando a relva. Foi quando algo curioso aconteceu. As lágrimas quentes dissolveram uma substância colante que havia se formado nos olhos de Rachi. Assim, Rachi pôde lentamente abri-los. Ao perceber a luz do dia e as paisagens, ele compreendeu o que havia acontecido. Lembrava-se de ter fechado com força os olhos quando escutou aquele barulho dos tiros. Ao ser ferido, disseram a ele que a bala havia atingido seus olhos e que dali para frente ele seria cego. Mas não era verdade. Só que Rachi acreditou no que ouviu e nunca mais ousou abrir os olhos. Sem enxergar, passou a se guiar apenas pelas opiniões e instruções dos outros bichos, inclusive aqueles que haviam partido. Rachi levou vários dias para voltar a enxergar como antes, já que sua visão, depois de tanto tempo com os olhos fechados, havia ficado um pouco debilitada. Quando ele voltou a enxergar bem, levou um susto. Aquela coruja, sabe, que falava sobre o tempo, o pássaro que contava a ele as belezas do dia, os bichos que compartilhavam com ele coisas e mais coisas sobre a floresta, eram todos cegos. No mínimo, alguns tinham os olhos fechados, como havia acontecido com ele. Alguns tinham sido realmente feridos nos olhos. Outros foram feridos de outras formas, mas permaneceram de olhos fechados, não enxergando mais nada além da própria dor, ou enxergando muito pouco ao seu redor. Depois de observar os companheiros, Rachi buscou o lago para ver a sua própria imagem. E ficou surpreso com o que ele viu. Ele não conhecia aquele ganso grande, de penas belas e de penas feias, de pés grandes e descuidados, de corpo forte. Rachi não se conhecia, pois estava acostumado a se imaginar de acordo com o que os outros diziam. Havia se acostumado também a seguir o que os outros propunham, sem perceber que muitos dos bichos que ele escutou também eram tão cegos quanto ele. Então, Rachi percebeu que era hora de ficar mais forte para reencontrar o seu bando. E se houvesse novos tiros, ficaria de olhos bem abertos para perceber e encarar todas as ameaças. Era hora do seu voo particular, de cuidar das suas penas, dos seus pés e do seu coração. Rachi se alegrou com a nova situação.
Foi então que seu pai, levantando o vôo, lhe disse: meu filho, tudo que há em mim, em todos que vieram antes de mim, vive e prossegue em você. Toda a nossa força, toda a nossa coragem. Voe. Vendo seu pai voando lá no alto, Rachi encheu-se de gratidão, de admiração, encheu-se de vida, percebendo que também era capaz. Agora ele enxergava o caminho. Exercitando suas asas desacostumadas, voou rente às águas do lago espelhado, para depois, logo depois, subir bem alto, em direção às estrelas, seguindo como seus pais, que sempre estiveram ao seu lado, para o encontro dos demais da sua família, que tinham também um lugar no seu coração e que agora o aguardavam com paisagens e realidades novas. E essa bela história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. E aí, gostou da história do Rachi? Deixa seu like, compartilhe essa história com mais pessoas que também gostariam de ouvi-la. Tchau, gente! Até a próxima história!